Esses dias eu vi uma pessoa no Instagram falando que cada mulher tem um marido que merece. E eu confesso para vocês que eu fiquei muito revoltada. Eu fiquei muito brava quando eu ouvi aquilo. Porque as pessoas não sabem o que acontece dentro de cada família. Então você ouvir que você tem um marido que você mereceu aquela traição, você mereceu os tapas que você levou ou a grosseria que você sempre sofreu. Então eu parei para pensar e para meditar e hoje eu afirmo para vocês: sim, você merece. Sim, eu mereci o marido que eu tive. E, nossa, realmente parece ser uma coisa tão grosseira, uma coisa tão doída da gente ouvir, mas eu quero falar para você que é verdade, infelizmente, porque a gente tolera muita coisa, a gente vai aguentando muita coisa, então cada pessoa tem aquilo que suporta. Eu falo para vocês, por experiência, ninguém casa enganado. A pessoa sempre dá sinais de como ela é, da personalidade dela, da forma como ela trata um garçom, da forma como ela trata o pai, como ela trata a mãe. A pessoa sempre deixa claro quem ela é. E se mesmo assim, se mesmo a pessoa já mostrando quem ela é, se você aceita entrar naquela relação, então sim, você tem responsabilidade com essa relação. Então, acontece a primeira coisa, você tolera, você perdoa. E acontece a segunda, você tolera, você releva, é moleque, é menino. Mas não, aprendam. Tem homens que, ou melhor, tem pessoas, do sexo masculino que sempre serão meninos. Eles nunca serão homens. E por escolhas e por opção deles. Eu vi também essa semana que a Carol Marçal, uma mulher levantou no meio da plateia e fez uma pergunta para ela, falando que o marido dela era, ela já estava junta há não sei quanto tempo, já tinha uma filha de 13 anos e o marido não estava trabalhando, a mulher era quem tinha que sustentar a casa, e além dela ter que sustentar a casa, eles ainda não eram casados, o marido não assumia o casamento, não assumia a relação. Então o conselho que a Carol deu para ela: você tem que patrocinar o seu marido, você tem que levar ele para lugares em que ele vai mudar o ambiente, em que ele vai conhecer outras pessoas. Gente, para! Até quando você vai ser babá de marmanjo? Então para! Sabe, você tem a obrigação de patrocinar o seu marido, não tá errado. São escolhas. Se ele está escolhendo continuar sendo menino, se ele está escolhendo não te assumir depois de tanto tempo, depois de uma relação, depois de um filho, para. Só que muitas vezes, eu acho que principalmente para mulher que é cristã, a gente fica naquela: mas eu vou orar, eu vou jejuar, porque eu tenho um Deus de milagres. Gente, sim, nós temos um Deus de milagre. E esse Deus de milagre, ele é tão incrível, ele é tão maravilhoso que ele nos deu o livre-arbítrio. A pessoa escolhe se quer seguir a Jesus ou se não quer. A pessoa escolhe se quer continuar naquela vida de traição, de adultério, ou se ela quer mudança. A pessoa escolhe ou não. Isso depende dela. Isso não depende de você. Deus é poderoso para fazer milagre e Ele vai fazer o milagre que Ele quiser. Se a pessoa quiser, se a pessoa aceitar, se a pessoa desejar mudar. Caso contrário, não. Quando Jesus deu a missão para os 70, Jesus disse uma coisa: vão, liberta as pessoas, liberta os oprimidos, levem cura, levem esperança, vão e façam bem. Mas se você chegar, se a pessoa se recusar, quando você botar o pé para fora daquela casa, sacode até a poeira para você não levar nada, não leva nada. Mas a gente fica insistindo. E para a mulher cristã é ainda mais, porque a gente tem o peso do preconceito com a palavra divórcio. Dói falar, dói, eu sou divorciada. A sensação que a gente tem é uma sensação de eu perdi a batalha. Mas deixa eu te falar uma coisa: você não perdeu a batalha, porque o Senhor é contigo. Se a sua luta foi justa, se você orou, você jejuou, se você lutou pelo seu casamento enquanto ainda tinha esperança e a outra pessoa não quis, se houve traição, se a outra pessoa cometeu adultério, se ela não se arrependeu e dia a dia continuava com mentira, com historinha, com contaçãozinha de história barata, você está livre diante de Deus para seguir a sua vida. Sabe, a oração que eu faço para Deus é que, assim, eu não quero que Ele
colhe os meus cacos. Eu quero que Ele me faça de novo. Eu quero que Ele me refaça. Eu quero ressurgir agora muito mais forte, com muito mais esperança, muito mais livre para viver todos os sonhos que o Senhor tem para minha vida. E que eu não pude desenvolver, e que eu não pude crescer, porque eu estava ocupada demais, clamando, orando, jejuando e remando sozinha num barco que já estava fadado a afundar, porque eu sempre estive sozinha. Então, assuma a responsabilidade pelos seus erros. Assuma que você foi fraca ao permitir, ao não assumir o seu papel de mulher, porque a gente faz isso, eu fiz isso a vida toda. Eu entrei no casamento com uma energia muito masculina, a energia de quem tinha que fazer, de quem tinha que acontecer, a energia de pegar uma escada e subir para trocar uma lâmpada, a energia de pagar, de ter responsabilidade, de cuidar das coisas da casa, porque eu tinha um marido menino. Então, eu assumo hoje a responsabilidade por tudo que eu fiz. Eu assumo a responsabilidade pela inversão de papéis. Eu assumo a responsabilidade por ter entrado nisso e ter crescido tanto e não ter permitido que o meu marido virasse um homem no começo do relacionamento. Eu assumo isso. Mas diante de Deus já pedi perdão, durante o casamento já voltei, assumi o meu lugar de esposa, o meu lugar da cuidadora do lar, o meu lugar de deixar, olha, tem conta para pagar, as contas vão vencer, e de deixar o marido crescer. E deu certo, ele cresceu durante um tempo, só que aí cresceu até demais. Então você precisa entender qual é a sua responsabilidade dentro do seu relacionamento. Você precisa entender até que ponto você ainda é capaz de lutar. Até que ponto você vai sozinha. Até que ponto você ainda aguenta orar, jejuar. Só que muitas vezes os sinais são claros. Muitas vezes o Senhor está falando, está mostrando, está falando, está mostrando. E você continua, não porque Satanás está vencido. Sim, Satanás já está vencido. Mas se o seu alecrim dourado, se a criança que você tem dentro de casa, se ela também não se posiciona, se ela também não quer a mudança, quem é você para impor? Quem é você para fazer chantagem com Deus? Senhor, restaura o meu casamento. Gente, para, isso é bruxaria, isso é macumbaria. Para com isso. É você ficar querendo fazer um trabalhinho ali, querendo forçar a barra. Para. Assuma que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus lindo. Jesus é incrível, gente. Jesus é incrível. E Ele vai mudar, e Ele vai transformar, e Ele vai fazer novo todas as coisas. Mas lembre-se que está escrito que Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Se a pessoa não quer a mudança, se a pessoa não quer renovar a mente, ela não vai experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Ela não vai, não tem como ela experimentar. Muitas vezes as pessoas já estão algemadas, elas estão amarradas, mas elas querem continuar no nojo, no lixo, comendo do seu próprio vômito. Então você é que tem que saber o que você está disposta a aguentar, mas assuma a responsabilidade. Porque nem tudo é culpa do diabo, nem tudo é culpa de Satanás, nem tudo é culpa do inimigo. Muitas vezes o que você está vivendo dentro da sua casa hoje, você está colhendo as coisas que você plantou. Então a gente precisa acordar, pedir sabedoria. Lá no livro de Tiago 1 ele fala: peça sabedoria, que o seu Deus vai te dar sabedoria. Peça sabedoria para você entender qual é o seu momento, para você entender o que você está vivendo, o que você pode fazer de novo, de diferente. Se você ainda está disposta, quanto mais a lutar e a salvar. Mas assuma a responsabilidade. Assuma todas as vezes que você perdoou. Assuma todos os sinais que Ele deu mostrando quem Ele era e mesmo assim você aceitou casar. Assuma todas as evidências que você já encontrou e mesmo assim você escolheu ficar. Assuma que a responsabilidade também é sua. E quando você assumir isso, você vai ficar livre para respirar e para poder entender o que você vai fazer da sua vida daqui para frente. Mas eu acredito que o nosso Deus ele é tão incrível para fazer de novo, todas as coisas.
E para que você, e eu peço a Deus para que você seja livre em nome dele, para viver o extraordinário, aquilo que ele tem para você. Mas parar de perder tempo tentando colar coisas que nunca mais serão coladas, tentando resgatar coisas que não serão mais resgatadas. Que o Senhor te dê sabedoria.